dando sequência aqui nas nossas lives semanais. Então, o tópico de hoje foi tratamento, né, o sucesso do tratamento de reprodução assistida, a taxa de sucesso, na verdade. Mas, antes de tudo, eu queria contar para vocês duas novidades. Uma novidade é o novo departamento do Cefep. Então, a gente está nessa quarentena, esquentando a cuca aqui para ver como a gente pode melhorar o nosso atendimento, o nosso acolhimento para vocês. E aí, por conta disso, a nossa equipe se reuniu e nós, então, estamos vindo com tudo aí com o Cefep Abraça. É uma forma que nós encontramos de abraçar vocês nesse momento de quarentena. É uma forma do Cefep ir até dentro da sua casa, apesar da gente não poder ter o contato físico. O Cefep Abraça, ele é um departamento que ele vai facilitar a comunicação de vocês, que já são nossos pacientes ou futuros pacientes, com toda a equipe da clínica. Hoje, nós temos diferentes meios de comunicação, diferentes canais de comunicação com a clínica, mas surgiu a ideia da gente ter uma equipe direcionada para isso, para dar um pouco mais de assistência, um pouco mais de agilidade nos retornos para vocês. Para isso, nós estamos desenvolvendo algumas ferramentas, que por enquanto é surpresa, eu não posso contar nada sobre essa ferramenta. Na quinta-feira, nós vamos ter, idealizado pelo Cefep Abraça, o primeiro encontro para as mulheres que já são nossas pacientes, e lá nós vamos contar um pouco mais dos detalhes sobre esse novo departamento que veio aí para facilitar a comunicação e também para aumentar a interação sua aí, que é nossa paciente, com a clínica, tá? Então, vocês aguardem, já já nós vamos estar trazendo novidades, o Cefep Abraça vai incluir outros profissionais, além dos médicos, das enfermeiras, tem também a nossa psicóloga, Heloísa, que em breve vocês vão ouvir falar mais dela também. E uma outra novidade, pessoal, é que agora em março de 2020, a Sociedade Americana ampliou a definição da infertilidade para outros estágios da vida da mulher. Então, até então, nós tínhamos quais as definições. Casais que estavam tentando engravidar por 1 ano, quando a mulher tinha menos de 35 anos, e o bebê não chegou dentro desse período, eles recebiam o diagnóstico da infertilidade. Para as mulheres com mais de 35 anos, e não colocavam um limite máximo, o tempo de espera para a chegada espontânea do bebê era de aproximadamente 6 meses. E agora, em março de 2020, a Sociedade Americana contemplou as mulheres com 40 anos ou mais. Então, quem tem 40 anos ou mais e pensa em engravidar, o ideal é passar por uma avaliação com o especialista, fazer o rastreamento das principais causas de infertilidade para verificar a possibilidade, com mais tranquilidade, de tentar espontaneamente a chegada do bebê. Porque a gente sabe que com o avanço da idade da mulher, a probabilidade de gravidez diminui, independente se é uma gravidez espontânea ou secundária a qualquer tratamento de reprodução humana, e por isso, então, nós não podemos perder muito tempo com essas mulheres com 40 anos ou mais, tá, pessoal? Então, essa era a segunda novidade que eu ia contar para vocês. Tem uma terceira também, mas a terceira a gente só vai poder falar na próxima live, porque na webinar, no primeiro encontro do Cefep Abraça, nós vamos contar qual que é a novidade. A clínica, o Cefep já está se reestruturando para começar a voltar às atividades, mas essa reestruturação, em breve, vocês vão saber com mais detalhes, porque a gente tem que seguir as orientações da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, da Rede Latino-Americana e também da Anvisa, tá, pessoal? E agora, então, nós vamos começar aí a responder as nossas perguntas. E a primeira delas, deixa eu pegar aqui nas nossas mensagens, foi da... Só um momentinho. Aqui. Então, a Mônica e o Gleidson, eles perguntam quais as chances, quais as taxas de sucesso de uma mulher que tem infertilidade associada à adenomiose, à endometriose, à endometrite e alguns miomas uterinos que, segundo a ginecologista, não atrapalham a gestação. Na verdade, é uma pergunta em 4, né? Mas, de um modo geral, se a gente fosse responder pontualmente essa pergunta, o que nós temos hoje, pessoal, é que a causa da infertilidade
não interfere no sucesso de tratamento. Ou seja, se eu tenho um casal que existe alteração no espermograma, fator masculino, uma mulher com problemas na ovulação, outra mulher com endometriose, outra mulher com obstrução na trompa, ou mesmo um casal que tem a esterilidade sem causa aparente, teoricamente, a taxa de sucesso desses tratamentos é exatamente a mesma, desde que o casal tenha embrião e que a reserva ovariana da mulher esteja preservada. Então, hoje, pessoal, o único fator que limita realmente o sucesso do tratamento é a reserva ovariana diminuída, quando a mulher tem um potencial reprodutivo diminuído. Se ela tem problemas relacionados à fertilidade, mas a reserva ovariana dela é preservada, a princípio a probabilidade de gravidez não muda. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher com endometriose que não compromete o ovário, a chance dela engravidar é semelhante a outra mulher que faz a FIV por outro motivo, que tem reserva ovariana normal. Agora, se essa endometriose diminui a quantidade de óvulos, ela tem a baixa reserva ovariana, aí sim ela pode ter algum comprometimento do sucesso do tratamento. Para essas causas que foram perguntadas pela Mônica, existem algumas particularidades. Hoje, por exemplo, para a adenomiose, para quem não sabe, a adenomiose é a infiltração da camada interna do útero, do endométrio, na parede desse órgão. E aí a gente chama isso de adenomiose. O diagnóstico é sugerido pela ultrassonografia e ressonância, e uma vez que nós tenhamos a suspeita clínica da adenomiose, hoje a conduta é a indução da menopausa química na mulher, ou seja, a utilização de hormônios que vão parar a produção hormonal própria do eixo reprodutivo dessa mulher. Nós vamos estabelecer um estágio de atrofia desses focos de adenomiose e, consequentemente, diminuir o processo inflamatório para que ocorra um aumento da implantação embrionária. Agora, para a endometriose, a gente não tem grandes particularidades. A estratégia de indução da menopausa química pode ser uma estratégia no meio do caminho, mas não precisa ser uma alternativa inicial nas mulheres que recorrem à FIV para gerar os seus bebês. A endometrite, pessoal, o diagnóstico hoje ele é relativamente difícil. Se a gente fosse levar em consideração, nós precisaríamos primeiro fazer uma esteroscopia, que é a introdução de uma câmerazinha de vídeo por dentro do útero, e olhar se existem alguns sinais visualizados através dessa câmera que sugerem a presença da endometrite. Existe também a possibilidade de se fazer a biópsia e avaliar nessa biópsia alguns marcadores, tá? A gente chama isso de CB138, na esteroscopia ou quando a gente faz a biópsia, nós pedimos esse exame, embora ele não seja feito de rotina. E também tem a avaliação do endometrio da Genomics, que é a avaliação do teste ERA, do teste EMA e do teste ALICE. O EMA é principalmente para ver a endometrite. Uma vez que a mulher tenha a endometrite diagnosticada, nós precisamos fazer o tratamento específico. E, na grande maioria das vezes, esse tratamento é feito à base de antibióticos. Vale a pena discutir sobre esse rastreamento antes de partir realmente para essa investigação, porque a ciência hoje não confirma para a gente o real benefício de fazer isso de rotina no dia a dia do consultório, no dia a dia da clínica de reprodução humana, tá? Em relação aos miomas, pessoal, o mioma ele é relevante em relação à fertilidade se ele ocupa duas regiões principais. Uma delas é se estiver localizado dentro da cavidade uterina, né, que a gente chama de mioma submucoso, e a outra se ele estiver localizado na entrada da trompa ali no útero, que a gente chama isso de corno uterino, porque ele pode levar à obstrução dessas trompas. Na maior parte das vezes, se não tiver nessas duas localizações, os miomas não trazem nenhum prejuízo para a fertilidade. Mas vale lembrar que durante a gravidez, esses miomas podem crescer e também podem sofrer algumas alterações que a gente chama de degeneração, levando a um quadro de dor durante a gravidez. Mas na maior parte das vezes que as mulheres têm um mioma, esse pré-natal é seguido de maneira bem tranquila, sem nenhum prejuízo adicional.
Bom, a outra pergunta, fertilização, primeira vez negativo, segunda positivo. Quando fizer a terceira, qual a chance de dar positivo? Pessoal, um outro ponto que vale a pena a gente refletir é como avaliar a taxa de sucesso nos tratamentos de reprodução assistida. Porque quando a gente vai procurar as taxas de sucesso na internet, isso vira um verdadeiro leilão. Então, tem gente que fala, minha taxa aqui é 70, minha taxa é 80, minha taxa é 60, minha taxa é 50, e a gente fica no meio de um cabo de guerra sem saber em quem acreditar, em quem que está falando a verdade. Então, vamos entender, em primeiro lugar, esses números. E para a gente entender esses números, a gente primeiro precisa conhecer como é a fertilidade do ser humano. Na biologia reprodutiva humana, então, casais que não têm dificuldade para engravidar, nós naturalmente já nascemos com limitações biológicas para ter um bebê. A maioria de nós engravida espontaneamente. Mas antes que a mulher tenha o atraso menstrual, a gestação é interrompida. E o principal motivo dessa interrupção da gravidez é o fato de uma particularidade que a espécie humana tem em relação à sua capacidade reprodutiva. Nós, humanos, produzimos embriões geneticamente alterados numa proporção muito grande quando se compara com a reprodução de outros mamíferos. E uma forma que o nosso organismo encontrou para tentar selecionar a nossa espécie é justamente interromper precocemente a gravidez. Então, é possível que muitos nessa jornada em busca do bebê, enfrentando as fertilizações in vitro, com algumas exceções, obviamente, já engravidaram espontaneamente, mas nem tomaram conhecimento dessa gravidez porque não deu tempo para ter o atraso menstrual. Quando nós fazemos um tratamento de fertilização in vitro, a gente carrega essas limitações, porque o tratamento não modifica o patrimônio genético do óvulo e não modifica o patrimônio genético do espermatozoide. A fertilização in vitro, ela potencializa o sucesso do tratamento porque ela encurta o trajeto do encontro entre o óvulo e o espermatozoide, e também porque, na teoria, na FIV, nós trabalhamos com mais de um óvulo simultaneamente. Então, por conta disso, pessoal, hoje, vou falar do CEFERP, tá? 50% das mulheres, independente da idade, da causa que tem aí de dificuldade para engravidar, da reserva ovariana, 50% vão ter um sucesso. Só que se eu falasse só desse sucesso, eu estaria informando para vocês uma verdade parcial. Por quê? Esse sucesso é o inicial, é a gente fazer o tratamento e 2 semanas depois da transferência do embrião, visualizar o teste positivo de gravidez. Ótimo, a gente comemora, faz a maior festa, mas nós sabemos que depois desse teste positivo, dependendo da idade da mulher, nós vamos ter aí de 10 até 30%, 35% do risco de ter um aborto clínico agora, aquele que eu sabia que estava com teste de gravidez positivo e perdi. Então, quando a gente vai avaliar um sucesso de tratamento, na maioria dos lugares, na maioria dos trabalhos científicos, o que é considerado é a taxa de nascimento de bebês, depois do risco dessa perda inicial. Hoje, a taxa de nascimento de bebês, ela está diretamente relacionada à idade da mulher. De um modo geral, mulheres até 35 anos com reserva ovariana normal têm uma taxa de nascimento de bebês que varia de 35% a 40%. Esses números, para a mulher entre 35 e 39 anos, é de aproximadamente 30% a 35%. Se a mulher já fez 40 anos e tem 41 anos e 11 meses e 29 dias, a probabilidade de nascimento é de 10% a 15%. E se ela tem 42 anos ou mais, a probabilidade de sucesso gira em torno de 3% a 5%. Então, observem que a taxa de sucesso ela está diretamente relacionada à idade da mulher e a idade está diretamente relacionada à reserva ovariana. Por isso que toda paciente nossa que passa pelo caso novo, ela já é avaliada numa ultrassonografia para a gente contar o número de folículos e estimar esse potencial reprodutivo. Quando a gente fala de óvulo de doadora,
mesmo que a mulher receba os embriões numa idade maior do que 45, 50 anos, a taxa de sucesso se refere à idade da mulher que forneceu o óvulo, ou seja, a idade da doadora. Tá? Então, esse é um ponto importante. Agora, eu não contei para vocês, mas de forma natural, conforme os casais vão tendo as relações ao longo do tempo, a probabilidade de gravidez vai aumentando de forma cumulativa. Então, depois de um ano, a mulher que tem ali entre 30 e 35 anos, nós vamos ter de 100 casais que começaram a tentar engravidar um ano atrás, no final desses 12 meses, nós vamos ter aproximadamente 80 casais que alcançaram a gravidez. E por que a chance vai aumentando todas as vezes que a gente vai passando os meses? Porque a probabilidade de você ter um óvulo saudável que vai ser liberado em determinado mês vai aumentando, porque a todo o ciclo menstrual, novos folículos se apresentam, os óvulos que chegam são de qualidades diferentes, e com isso a gente aumenta a possibilidade de formar um embrião saudável, tá, pessoal? Então, respondendo à pergunta, terceira transferência, terceira fertilização. Então, nós temos uma taxa aproximada que varia aproximadamente de 60% a 65%. Na segunda, nós temos 50% dos casais vão engravidar, e na terceira, 60% a 65%. Para nós entendermos, seria assim, pessoal, 100 casais começaram o tratamento hoje. No mês de abril, quantos vão conseguir o nascimento? Se a mulher tiver até 39, tá? 30 a 35. Na segunda transferência, quantos vão conseguir o tratamento? Mais 10 a 20. Então, eu vou olhar para trás depois da segunda transferência, vou ver que 50 engravidaram e metade continua a jornada. Na terceira, nós vamos ter mais ou menos 10 a 12 engravidando. Então, eu vou olhar para trás, eu vou ver que 62 engravidaram e 38 continuam a jornada. Então, quanto maior o número de tentativas, maior a sua probabilidade de sucesso na fertilização in vitro. Principalmente quem tem embrião congelado, né? Então, quem já tem embrião congelado tem que seguir adiante para poder realmente otimizar a sua fertilidade sem precisar passar por todo o processo novamente. Uma outra pergunta. Pessoal, eu estou vendo que tem algumas pessoas mandando pergunta aqui pelo Insta. Eu vou primeiro priorizar as perguntas que chegaram antes para a gente, aí dando tempo a gente pergunta, continua perguntando. Patrícia Maguchi, boa tarde, tudo bem? Consigo engravidar com 40 anos? Consegue sim, pessoal. Hoje a taxa de sucesso com 40 anos, espontânea, varia em torno de 9% a 10%. Depois de um ano de tentativas, aproximadamente 50%. Na fertilização, nós temos 12% de nascimento, chegando na terceira com uma taxa aproximada de 30% a 35%. O mais importante para a mulher de 40 anos ou mais é conhecer como está a sua reserva ovariana. Porque se a reserva está diminuída, a nossa probabilidade de sucesso cai um pouquinho. Qual a taxa de fertilização do óvulo com espermatozoide imaturo, provavelmente retirado do testículo? Provavelmente quem fez essa pergunta está se referindo ao procedimento cirúrgico no homem chamado PESA, onde com uma agulhinha é retirado de uma região do escroto, aonde ficam os testículos, é retirado o espermatozoide. Olha, a probabilidade de fertilização ela é variável de acordo com o laboratório. E com um espermatozoide imaturo, existe a possibilidade de fertilizar, mas ele é relativamente baixo, tá? O que vale a pena nesses casos é realmente fazer uma boa varredura no microscópio para ver se encontra algum espermatozoide maduro. Se não tiver, pessoal, e só tiver o imaturo, pode-se tentar fazer o procedimento com esse tipo de espermatozoide, mas a eficácia do tratamento cai bastante. Não existe uma regra básica e um número claro para falar para você, olha, é tantos por cento. É muito baixo, tá? Outra pergunta, qual a taxa de sucesso para a transferência de embriões congelados? Muito legal essa pergunta. Olá, 44 Li. Hoje, pessoal, as técnicas de congelamento revolucionaram a fertilização in vitro com embriões congelados. Antigamente, as taxas de sucesso eram extremamente reduzidas. Atualmente, existe uma nova técnica chamada vitrificação. Ou seja, eliminou-se aquelas partículas de gelo. Geralmente, quando a gente tem algum alimento congelado no freezer, vocês já devem ter observado carne, principalmente, que ficam aquelas
plaquinhas de gelo na hora que a gente vai cortar a carne. A vitrificação é como se fosse uma placa de vidro, eliminou essas partículas e, com isso, a taxa de recuperação do embrião pós-descongelamento é extremamente elevada. Hoje, a nossa taxa de perda de embriões depois do descongelamento varia aí no máximo 5%, dependendo do caso, 10%. Do caso que eu digo é da qualidade do embrião. Mas hoje nós podemos dizer que a taxa de sucesso com o embrião congelado na nossa clínica ela é muito semelhante à transferência dos embriões a fresco. Então, é seguro e nós estamos preparados para fazer os ciclos com congelamento. Tanto é, pessoal, que a gente estava aperfeiçoando e continuamos aperfeiçoando cada vez mais, e o mundo também, porque agora, com a pandemia do Covid, nós não, na maioria dos casos, nós não vamos transferir os embriões. Casos selecionados a gente vai ter que discutir, mas na maioria dos casos nós vamos ter que congelar. É uma estratégia que nós chamamos de frisol. E as técnicas de vitrificação nos dão a tranquilidade de tomar essa conduta e deixar os casais tranquilos para seguirem adiante, tá? A outra pergunta, uma mulher com 39 anos, quais as chances de sucesso com óvulos próprios e doados? Então, eu já falei anteriormente qual que era a chance com 39 anos, de um modo geral, 50% de gestação bioquímica, teste de gravidez, 30% a 35% de nascimento do bebê na primeira tentativa, se a reserva ovariana dessa mulher é normal. Se a reserva for alterada e ela for usar óvulo de doadora, como a doadora tem menos de 35 anos, a idade dela que está relacionada ao sucesso do tratamento em quem vai receber esses embriões. E aí esses números variam em torno de 30% a 35% também. Tá? Então, o óvulo de doadora é uma excelente opção para quem não libera mais, para quem não produz mais óvulos, para aquela mulher que já entrou na menopausa precoce ou que tem uma baixa reserva ovariana, que não teve sucesso em alguns tratamentos de reprodução assistida. Biópsia do embrião e receptividade do endométrio. Então, pediram para eu falar sobre isso. Vamos falar da biópsia primeiro. Muita gente chega na clínica querendo fazer a biópsia, achando que o procedimento vai aumentar a taxa de sucesso do tratamento. Vale a pena aqui, pessoal, um esclarecimento. Biópsia embrionária não aumenta a chance de engravidar. Biópsia embrionária tem 2 ou 3 grandes vantagens. A primeira grande vantagem, incontestável, seria diminuir a probabilidade de aborto. Então, uma mulher que já passou por essa experiência, desenvolveu a infertilidade e tem dificuldade em lidar com o luto decorrente dessas perdas, fazer a biópsia embrionária pode trazer mais conforto, porque reduz a probabilidade de aborto. Uma segunda vantagem, pessoal, é que diminui o tempo para nascimento do bebezinho. Então, imaginem vocês que nós tenhamos feito um ciclo de estimulação ovariana e formamos 10 embriões. E esta mulher, esse casal que teve os 10 embriões, iria receber esses embriõezinhos de 2 em 2. Se ela fosse partir para esse tratamento sem o estudo genético e ela engravidasse na última transferência, ela ia ter 5 procedimentos até chegar à etapa do nascimento do bebê. Se ela fez o estudo genético e, eventualmente, foi avaliado desses 10, 5 estão alterados geneticamente, o número de transferências cai para 3, 2. Se ela engravidou com esses embriões saudáveis, ótimo, virou a página, tocou o barco para o pré-natal. Se ela não engravidou, ela pode encurtar esse tempo gasto de 2, 3 transferências que ela não vai ter e partir para uma nova estimulação, diminuindo o tempo para alcançar a gravidez. Agora, vocês concordam que a taxa de gravidez é idêntica? Por quê? Os 10 embriões são os mesmos. A única diferença é que, se eu tenho conhecimento prévio de que alguns estão alterados, eu evito a transferência. Então, essa é a segunda grande vantagem. E a terceira, pessoal, é o conforto. Né? Então, tem casais que vêm de uma experiência prolongada da fertilização in vitro, tiveram vários negativos, e tem gente que tem dificuldade de lidar com esse sofrimento, com essas perdas, e se sente mais seguro controlando todo o processo. O estudo genético embrionário pode ser uma alternativa, entretanto, pessoal, nós desencorajamos fazer isso de rotina com raras exceções. Por exemplo, se a mulher teve uma falha repetida de implantação,
durante a investigação de possíveis causas secundárias para essas falhas, como, por exemplo, alteração genética em um dos cônjuges, no homem ou na mulher, nesses casos vale a pena você estudar o embriãozinho com aquele problema específico. Fora desse contexto, pessoal, aí a gente tem que trabalhar cada caso, individualizar, para ver qual que é a melhor alternativa. Uma outra coisa é a receptividade do endométrio. Está na moda agora, pessoal, falar do teste ERA ou do endometril, que eu falei com vocês um pouquinho mais cedo, tá? O endometril, ele é uma investigação tríplice do endométrio. A receptividade do endométrio, a ciência mostra para a gente que 20% das falhas no tratamento podem estar relacionadas ao endométrio. E para isso existe uma investigação chamada teste ERA, que avalia exatamente o período, o momento ideal de transferir esses embriões para a cavidade uterina. O processo pode ser um pouco demorado, porque nós precisamos fazer biópsia no endométrio, e às vezes essa biópsia precisa ser feita em mais de um ciclo, mas atualmente a ciência não comprova que isso possa aumentar a taxa de nascimento de bebês. Então, tem muita gente indo atrás da biópsia do endométrio, do endometril, do ERA, do M, do ALICE, com a finalidade de ter aí o pessoal do Instagram, acho que o vídeo pausou aqui um pouquinho, então tem muita gente indo atrás disso, mas a taxa de nascimento do bebê não é maior. Então, na verdade, pessoal, a gente tem que conversar também de forma individualizada, levando em consideração aspectos emocionais, aspectos financeiros e sucesso do tratamento, que a medicina baseada em evidência nos afirma. Obviamente, pessoal, que essa medicina baseada em evidência tem que ser contextualizada em cada caso. Então, nós não recomendamos também fazer a avaliação rotineira da biópsia embrionária para avaliar a receptividade do endométrio, mas está tendo cada vez mais uma demanda por esse procedimento. A essa pergunta eu vou pular, 33 anos, qual a taxa de sucesso? Nós já respondemos. A dosagem da progesterona antes da TEC aumenta as chances de gravidez? Pessoal, essa pergunta é muito legal. O ano passado eu tive a oportunidade de ir no maior congresso de reprodução humana do mundo, foi em Viena, é o congresso europeu. Esse ano era para ser na Dinamarca, por conta da pandemia, ele foi convertido num congresso online, né? Vamos ver como é que vai estar até lá, a gente tem previsão, expectativa de participar também. E, na verdade, a dosagem da progesterona, pessoal, tem um centro no mundo que começou a fazer estudos preliminares. E o que eles avaliaram? Que no dia da transferência do embrião, quem tinha uma progesterona abaixo de 9,2 tinha uma taxa de gravidez menor quando comparado ao grupo que tinha progesterona acima de 9,2. Aí eles pegaram um pequeno número de casos e fizeram o quê? Poxa, quem tem abaixo de 9,2, uma parte das pessoas, então, vamos repor progesterona injetável e a outra parte nós não vamos repor. E o que eles viram nessa análise preliminar, pequenininha, poucos pacientes, que quem repôs a progesterona injetável teve uma chance maior de engravidar. E aí, com isso, nesse congresso, com dados preliminares, eles falaram, olha, agora, para a gente fazer isso na rotina, nós vamos fazer um estudo bem grande, com mais de 1.000 pessoas, para ver a real efetividade desta prática, deste protocolo, para a rotina do dia a dia das clínicas de reprodução humana. O que nós começamos a fazer no Cefep? A gente começou a dosar, pessoal, a progesterona, mas nós não temos ainda informação científica confiável que nos dê segurança. Olha, com certeza, aumentando a dose da progesterona, a gente eleva a taxa de sucesso. Um outro porém, pessoal, é que no Brasil, nós não temos aqui uma progesterona injetável disponível, ela tem que ser importada. E os tratamentos já são caros, com o dólar em alta, essa importação não é fácil, a gente até está com dificuldade por conta dessa situação que o mundo inteiro está vivenciando, então a gente precisa aguardar um pouco mais para falar em relação à dosagem de progesterona, tá? Então, vamos ver as cenas do próximo capítulo, para a gente poder tirar conclusões plausíveis e aí adotar isso de rotina, tá bom? Quando existe fator masculino e feminino, quais as chances de sucesso? Então, foi aquilo que eu falei. Se a reserva ovariana da mulher é normal, não importa a causa da infertilidade. Na teoria, a probabilidade de sucesso é a mesma.
Então, só recapitulando, se eu tenho um casal com alteração no espermograma, uma mulher com problemas de ovulação, um casal com esterilidade sem causa aparente, e outro casal aí com a endometriose, todos esses casais vão passar pela transferência embrionária, a probabilidade de sucesso, teoricamente, é a mesma. Mas vale a pena frisar mesmo a reserva ovariana, tá? A taxa de sucesso após o tratamento do câncer. Puxa, pessoal, esse é um assunto bem delicado, porque as mulheres têm que lidar de uma forma muito rápida com a necessidade do tratamento da doença de base, que é o câncer, e também tem que projetar o seu planejamento reprodutivo para o futuro, depois que passa essa fase. Então, para uma mulher que recebeu o diagnóstico do câncer, a nossa recomendação, tratamento de primeira linha, é congelar os óvulos antes de passar pela quimioterapia ou radioterapia pélvica, tá? Por quê? Se você congela esses óvulos antes da quimioterapia, você está congelando o seu potencial reprodutivo naquela idade que você fez o congelamento dos óvulos. E depois que passar essa fase do tratamento, depois de 2, 3, 5 anos, quando você decidir ter os seus filhos, é só você utilizar esses óvulos com o sêmen do seu parceiro ou sêmen de doador, no caso da produção independente, e colocar esses embriõezinhos na cavidade do seu útero, e aí a sua taxa de sucesso vai ser referente àquele momento que você congelou os seus óvulos. Ô, Natasha, tudo bem? Obrigado, viu, pelas palavras. Um abraço para o seu baby. Então, para quem tem câncer, se houve tempo, congele os óvulos. O problema é que o acesso a essa informação não é tão rápido. E muitas vezes, naquela correria da necessidade de tratar, não houve tempo suficiente para a mulher ir até uma clínica de reprodução humana para congelar os óvulos, tá? Então, se você já passou pelo tratamento da quimioterapia, o ideal é que você seja avaliada do ponto de vista reprodutivo. Vamos ver como está a sua reserva ovariana no momento, e dependendo dessa reserva, vai ter duas estratégias. Estimular o seu ovário para a obtenção dos seus óvulos depois da quimioterapia, ou, infelizmente, né, você ter que, talvez uma situação que você não estava esperando, você ter que partir para o uso do óvulo de doadora anônima. Vale lembrar, para quem fez essa pergunta, que nem toda a quimioterapia vai promover uma redução definitiva da produção de óvulos. Tem alguns tipos de quimioterápicos que eles não apresentam impacto negativo na função reprodutiva. E muitos casais restauram a fertilidade depois que passou a fase do tratamento. Para o homem, isso é mais comum da gente ver. Eu estou até com um casal agora, um paciente, que ele teve um linfoma. 2 anos atrás, ele congelou o sêmen. E agora ele veio, né, para fazer um novo espermograma e estava completamente normal, né? Então foi tudo certinho. Cada caso realmente precisa ser avaliado de forma individualizada para ver qual que é a melhor solução, tá? Aí uma outra pergunta, falar um pouco sobre os processos para ovo-recepção. Bom, a ovo-recepção, pessoal, é um tratamento que está sendo procurado com muita frequência na prática clínica atual, porque as nossas sociedades, no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, têm postergado a maternidade para uma fase de franco declínio da vida reprodutiva. Então, se eu perguntasse para todo mundo aqui, a maioria de nós, né, das nossas mães, das nossas avós, antes dos 25 anos, opa, está tendo uma oscilação ali no Insta. Antes dos 25 anos, elas já tinham um monte de filhos, né? E agora, com essa mudança da sociedade, a maioria está encomendando o primeiro filho depois dos 30, 35 anos. 35 é a fase de franco declínio da vida reprodutiva, e com isso a gente se depara com o diagnóstico da baixa reserva ovariana. Nesse cenário, pessoal, a ovo-recepção, que é a utilização de um óvulo de doadora para formar um embriãozinho, é o tratamento de escolha. A ovo-recepção no Brasil, ela tem que ser anônima, ou seja, doadora e receptora não se conhecem. O Conselho Federal de Medicina recomenda que as mulheres doadoras tenham menos de 35 anos e não podem ter nenhuma doença hereditária conhecida. Por exemplo,
se ela tem um tipo de anemia, anemia falciforme, ou ela tem uma doença neurológica na família, ela não tem a doença, mas na família existe esse problema que pode ser transmitido para os filhos, ela também não pode ser doadora de óvulos. Uma vez que nós temos a doadora disponível e o casal receptor nos procura, quais são os passos? Então, a primeira coisa é a gente encontrar a doadora compatível. Então, a clínica de reprodução humana fica responsável por selecionar uma doadora que seja compatível com a receptora. Como hoje nós fazemos essa seleção? Nós temos uma equipe que a Thalita é a responsável, uma das nossas enfermeiras, que ela vai fazer um cruzamento das informações nos nossos bancos de dados. Nesse cruzamento de informações, o que vai acontecer? Ela vai selecionar as possíveis doadoras específicas para aquele casal e, junto com a equipe médica, com nós médicos responsáveis por aquele casal que vem buscar o óvulo de doadora, nós vamos selecionar, com base nas características físicas, a doadora mais parecida. Então, a gente busca cor da pele, cor dos olhos, cor e consistência do cabelo, nós vamos pegar peso, altura, tipo sanguíneo. A doadora, ela preenche um questionário e a receptora também preenche o questionário, e é aí que nós fazemos o cruzamento. Vale lembrar, pessoal, que nós somos brasileiros. Brasileiros só consegue ter uma identificação da linhagem genética em torno de 20% da população. Então, por exemplo, se eu fosse buscar os meus ancestrais genéticos, eu não sei se eu ia conseguir encontrar, porque nós somos muito misturados. Então, não é incomum hoje, por exemplo, uma mulher da pele morena ter uma filha da pele branca do olho claro, se o parceiro dela também for claro, ou mesmo parceiros que não são claros. Então, a ovorecepção, de um modo geral, funciona assim, tá? Nós selecionamos a doadora, passamos essas informações para o casal receptor, eles vão dar o ok, dando o ok, aí a gente começa todo o processo. Se eu tiver já os óvulos congelados na clínica, é só aguardar a menstruação da receptora. Se ela não menstruar, a gente programa o início do tratamento conforme a comodidade do casal. Fazemos o preparo da camada interna do útero do endométrio, com medicações pela pele, por boca e pela vagina. É feito um acompanhamento por ultrassom em torno de 12 dias, e com aproximadamente 15 dias, a gente coloca os embriõezinhos dentro do útero. E aí é só aguardar mais 2 semanas para saber do teste de gravidez. Certo, pessoal? A outra pergunta é a Marinalva Santos. Ela pediu para falar de sinéquia uterina. Para quem não sabe, pessoal, sinéquia uterina é a aderência da camada interna do útero. Ela fica grudada, colabada, e com isso aquela cavidade fica mais fechadinha, as mulheres sangram em menor quantidade, e a gente pode ter dificuldade para engravidar, dificuldade para engrossar o endométrio. Geralmente, a sinéquia uterina está relacionada à curetagem uterina. Mulheres que já fizeram procedimentos no útero, principalmente curetagem, aspiração, podem ficar com o endométrio lesionado, e com isso a gente pode ter algum prejuízo para a cavidade uterina e, consequentemente, com esse prejuízo, a gente ter dificuldade para engrossar o endométrio. Mas vale a pena dizer que nem todo endométrio fino dificulta a gravidez. O ano passado mesmo, nós tivemos 3 casos marcantes. Uma foi a vovó que engravidou de gêmeos, que ela tinha um endométrio de 5,6, foi uma labuta para a gente conseguir um endométrio mais grosso, mas deu certo. Tivemos gestação gemelar com endométrio de 5 e gestação trigemelar com endométrio de 5,6. Então, cada caso é um caso, tem que discutir estratégias para poder seguir adiante, tá, pessoal? Baixa reserva ovariana, tem possibilidade de engravidar com o próprio óvulo sem precisar da doação? Tem, pessoal. A baixa reserva ovariana, dependendo da intensidade dessa redução da reserva, é possível se engravidar. Temos, infelizmente, vários casos de insucesso, mas eu gosto de ser sempre otimista e falar casos de sucesso. Tivemos uma paciente com antimileriano de 0,36, 36 anos. Começou com 6 folículos a estimulação, conseguimos 1 folículo só crescendo, 1 óvulo, 1 embrião, ela está com 30 e poucas semanas. E o outro caso era uma paciente de 33 anos com antimileriano de 0,45. Ela já tinha feito 2 FIVs em outro local, ela veio para a nossa clínica, a programação dela era fazer agora em 2020, mas deu 5 minutos, em outubro do ano passado ela foi para a clínica.
nós conseguimos 4 óvulozinhos, 2 embriões, e ela engravidou de gêmeos. Então, a gente só precisa realmente ter o aconselhamento da probabilidade de sucesso, precisa começar o tratamento com esse conceito, e com base nisso, aí sim você toma força para poder seguir adiante. Mas não é impossível engravidar com baixa reserva ovariana. A Gisele Mendes perguntou sobre baixa motilidade e baixa quantidade de espermatozoides, o que tem a ser feito para ter chances no tratamento. Bom, uma vez que a gente tem baixa motilidade, não existe nenhum tratamento hoje que seja completamente efetivo para melhorar essa quantidade de espermatozoides que movimentam. O que a ciência nos coloca é que homens que têm reduções leves no espermograma, mas onde a proporção de espermatozoides que movimentam está normal, se você usa os polivitamínicos, você pode ter alguma melhoria. O uso de alguns hormônios, como o Clomid, o Choriomon, que é um medicamento injetável muito usado na mulher, ele tem resultados controversos. Na prática, depois da discussão das vantagens e desvantagens com o casal, e principalmente com o homem, eu tenho alguns casos de sucesso, alguns casos que não deu certo também. Mas, particularmente, teve um que me marcou, que ele tinha 200 espermatozoides. Nós usamos o Choriomon por 6 semanas e ele subiu para 6 milhões. Mas ele estava ciente que essa prática a gente não tinha certeza realmente do benefício. Já tive casos que eu usei e foi igual da água com açúcar, não teve jeito. Às vezes, quando o homem tem uma taxa de motilidade muito baixa, a concentração de espermatozoides é muito reduzida, às vezes vale a pena discutir a possibilidade de pegar esse espermatozoide direto no testículo. Para isso, primeiro precisa avaliar qual é a intensidade desta redução de espermatozoides. A segunda, essa pergunta já foi. A Carol me mandou aqui algumas perguntinhas que vocês fizeram, vou começar a responder. Só um pouquinho mais aqui, ó. Pediram, a Carol Rabelo 09, pediu para falar do DHA. Bom, o DHA, a gente às vezes confunde, né, porque tem o ômega 3, mas eu imagino que aqui a pergunta seja a respeito da reposição do hormônio masculino, dos androgênios. Há alguns anos, principalmente na Europa, alguns autores começaram a observar que mulheres com síndrome do ovário policístico tinham bastante folículos no ovário porque elas tinham um excesso do hormônio masculino circulante no organismo. Então, o que esses estudiosos fizeram? Poxa, se o hormônio masculino aumenta a quantidade de folículos em mulheres com SOP, com síndrome do ovário policístico, será que se a gente não criar um ambiente rico no hormônio masculino em mulheres com baixa reserva, a gente não vai ter uma melhora da quantidade de folículos? E aí, pessoal, começou a nossa divergência, a nossa labuta, o nosso cabo de guerra na literatura, que um monte de lugar começou a estudar o uso do androgênio, alguns locais falando que dá certo, outros falando que não dá certo, e o grande dilema nesse assunto é que até o momento nós não temos a padronização do tempo de uso, da dose do remédio e do tipo de remédio que seriam ideais dentro deste cenário. Então, na prática clínica, eu discuto muito com o casal que o uso do androgênio ele é off-label, ou seja, nenhuma sociedade no mundo e nenhum produto disponível pelos laboratórios farmacêuticos hoje foi produzido com a finalidade de aumentar a quantidade de folículos ovarianos na baixa reserva ovariana. E nenhuma sociedade internacional recomenda a reposição androgênica, porque isso não aumenta a chance de nascer bebê. Isso foi frisado em mais de uma palestra lá no Congresso Europeu do ano passado. Entretanto, na prática, depois de ser feita toda a discussão do casal, mesmo assim tem casais que querem utilizar, e aí, nesse sentido, eu sou favorável. E os resultados práticos são mistos. Tem mulher que apresenta benefício, tem mulher que não muda nada, tá? Então, vale a pena discutir caso a caso para ver qual que é a melhor opção, certo? A Dione Silva da Costa, como está a situação para início de tratamentos para a fertilização in vitro? Comecei um tratamento e tive que interromper por causa do Covid. Já estava liberado pela Anvisa o início? O Covid veio para quebrar toda a nossa programação. Está todo mundo muito chateado, nós da clínica também, né? Mas nós temos novidades, viu, Johnny?
as sociedades elas começaram a se manifestar de acordo com o estágio da doença no seu país. Então, a primeira a se manifestar foi a europeia, porque lá estava perto da China, depois veio aquela catástrofe na Itália, então eles falaram, olha, aqui vocês terminem os tratamentos e interrompam o início, não vai começar mais ninguém, vamos aguardar a pandemia cessar. Na mesma ocasião, Estados Unidos se manifestou, falou, não, peraí, não funciona bem assim. Aqui nos Estados Unidos o número de casos é muito pequeno, a pandemia está controlada, o número de casos está controlado, então aqui vocês podem fazer, mas a princípio não vamos transferir. Uma semana depois, a sociedade americana se manifesta e falou para não começar, que vocês devem estar acompanhando Nova York, principalmente, como está toda a situação. E aí, na ocasião, no Brasil, as sociedades começaram a se manifestar, e aí a última manifestação da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, Brasileira de Reprodução Assistida, Rede Latino-Americana de Infertilidade, foi de que nós terminássemos os casos e não deveríamos fazer as transferências, mas cada caso poderia ser discutido, até aguardar o controle da pandemia. Exceção para isso seriam os casos graves, os casos oncológicos de congelamento de óvulos, e mulheres, a princípio, com situações especiais. Por exemplo, uma mulher que vai passar por uma cirurgia de endometriose por conta de obstrução no intestino e tem risco de perder o ovário. Mulheres com uma reserva ovariana muito baixa. Então, aí, por conta disso, eles deixaram essa exceção. E aí, agora, dia 15, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e a Rede Latino-Americana novamente se manifestaram, falando que nós podemos começar os tratamentos, mas que a recomendação, a princípio, é de não realizar as transferências. Né? Cada caso precisa ser analisado. Então, por enquanto, é nesse sentido que nós estamos. Em relação à Anvisa, o que a Anvisa colocou? Se você foi viajar para uma área endêmica, né, ou seja, uma área que tem a pandemia, tem que aguardar, e não tem a doença, mas teve contato nesse país, deve aguardar 30 dias. Hoje, pessoal, não precisa mais nem viajar, né? Principalmente quem é de São Paulo, da capital, já está numa área com um grande número de casos. Então, quem está numa área de risco tem que aguardar 30 dias para ver se não vai desenvolver sintomas. Quem teve a doença, a recomendação é aguardar 90 dias. Quem não teve a doença ou não teve o contato, teoricamente, pode começar o tratamento, mas aí, provavelmente, a transferência vai ter que ser discutida no momento. Tá? Então, por enquanto, a Anvisa é isso. Lá no Cefep, nós vamos começar a seguir a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e a Rede Latino-Americana, porque foram os posicionamentos atuais, mais atuais que nós temos, tá? A Aline Cristina, fiz 2 FIVs com blasto e não consegui nenhum positivo. Tinha 28 anos, agora tem 30. Depois de 2 tentativas sem sucesso, posso fazer a investigação do embrião? Ô, Aline, você até, não posso falar do seu caso específico, desculpa, eu estou falando assim, dá vontade da gente responder, mas vou falar numa situação como a sua, tá? Vale lembrar que você pode fazer o estudo genético, mas isso não vai aumentar a sua taxa de sucesso. Então, do ponto de vista prático, numa mulher jovem como você, eu costumo orientar o seguinte: gaste as suas forças com óvulo, gaste a sua emoção com óvulo, vai em busca de mais óvulos, mais embriões. Não gaste dinheiro adicional num procedimento que, para você, não vai aumentar a chance de nascer o seu filho. É melhor, muito melhor você poupar desse desgaste todo emocional, financeiro, de fazer o estudo genético, indo atrás de novos óvulos, porque aí sim você realmente vai estar aumentando a sua probabilidade de sucesso, tá? Realmente não é tão comum uma mulher jovem ter a jornada tão longa, mas vocês observem que isso pode acontecer. E um outro ponto importante também, Aline, é que você fazendo o estudo genético não necessariamente vai impedir que você tenha o aborto ou a falha no tratamento. Mulheres, casais que optam pelo estudo genético do embrião, que têm controle total do processo, também podem ter o negativo, né? Então, no seu caso, nesse caso de uma mulher com 28 anos, o ideal, 30 anos agora, o ideal não é partir para o estudo genético. O que vale a pena é fazer uma investigação preliminar em você, no seu parceiro, para ver se vocês não têm uma raridade, que é em 1 a 2% dos casos, de ter alteração na estrutura do cromossomo de vocês. E aí isso levar a um embriãozinho incompatível com a vida. Tá? A Bianca Kondak.
Ela é do Rio de Janeiro. Puxa, Bianca, obrigado pelo prestígio. Teria que ficar em São Paulo quanto tempo para o tratamento? Puxa, Bianca, muito oportuna a sua pergunta, porque nós do Cefep, a gente está, né, tentando pensar para todos os lados nesse momento da pandemia. E nesse momento, Bianca, a gente está criando alguns protocolos que vão exigir uma permanência menor dos casais na clínica ou em Ribeirão Preto. Então, atualmente, Bianca, é possível você começar o seu tratamento aí no Rio de Janeiro, desde que você tenha uma clínica de ultrassom confiável. E nós te damos todo o suporte inicial à distância, podemos enviar o medicamento para sua casa, você começa esse tratamento, a gente orienta os dias que você vai fazer o ultrassom, você passa o resultado para a gente vai te dando todas essas orientações e você viria para a fase da coleta dos óvulos. Então, você chegaria aqui num dia, no dia seguinte você faz a coleta, e se não for fazer a transferência no momento, no outro dia você pode ir embora, se não tiver nenhuma intercorrência. Então, de um modo geral, se você não faz a transferência, 3 dias seria o suficiente. Se você for fazer a transferência, o ideal é ficar 2, 3 dias adicionais, porque você já aproveita essa viagem, como é distante, já aproveita essa viagem para poder ir embora com seu embriãozinho ou seus embriõezinhos, tá? A Renata Romani. Quanto tempo após o aborto espontâneo devo procurar a clínica para uma possível fertilização? Ô, Renata, essa pergunta, ela depende do número de abortos, porque quem teve aborto único não precisa fazer fertilização para engravidar novamente. Até para o abortamento habitual, se não tem uma causa genética levando aquelas perdas, a princípio a fertilização não aumenta a chance de nascer bebê, mas a fertilização in vitro pode diminuir a probabilidade de ter um novo aborto. Então, se a mulher teve um aborto agora, no mês de abril, então ela sangrou agora por conta desse aborto, ela vai ter uma outra menstruação em maio, na menstruação seguinte de junho, ela já poderia fazer o tratamento dela. A investigação, você já pode procurar imediatamente, porque a gente pode fazer o aconselhamento, tá? E aí, nesse aconselhamento, você pode começando a fazer os exames e vem para a clínica já presencialmente com esses exames em mãos. Aproveitando esse gancho que você está falando, né, Renata, a nossa consulta hoje, por conta da pandemia, ela está sendo desdobrada em 2 fases, em 2 momentos. Um primeiro momento, principalmente para quem é de longe, a gente pode fazer a consulta virtual. E no segundo momento, a mulher vem com os exames solicitados nesse primeiro encontro, ela vem para a clínica de forma presencial, nós vamos fazer o ultrassom, o espermograma, se for necessário, e aí a gente dá andamento no processo. Quem é da nossa região, a gente já está com os atendimentos presenciais, tá? Então, a gente está com as nossas consultas normalmente, está sendo liberada pela prefeitura, pelo governador, porque nós somos ambiente de saúde, área de saúde, tá? Aqui, a Guerra Tainá. Como a androstenediona aumentada pode atrapalhar no sucesso da gravidez natural? Na verdade, Guerra, a dosagem da androstenediona, ela não é feita de rotina. Hoje, para a gente diagnosticar o excesso do hormônio masculino no organismo, nós dosamos a testosterona total ou a testosterona livre, tá? Que pode ser dosado tanto pela total associada a SHBG ou diretamente a livre, tá? A androstenediona, pessoal, assim como o excesso da testo total, ela pode estar relacionada com a síndrome dos ovários policísticos. E isso pode levar a uma irregularidade menstrual, a ausência de ovulação e, consequentemente, a dificuldade de engravidar. Então, nesses casos, pessoal, vale a pena estudar o contexto clínico e outros exames hormonais para estabelecer qual a melhor estratégia de tratamento para quem quer engravidar. Por exemplo, se essa mulher estiver acima do peso, modificar estilo de vida e perder peso pode auxiliar até em engravidar espontaneamente, tá? De forma natural. A Johnny Silva Costa, uma mulher começou a fazer a indução ovariana com 3 aplicações, porém teve que interromper por causa da pandemia. Gostaria de saber se já estão iniciando o tratamento novamente. Então, Johnny, acho que essa pergunta eu já respondi, tá? Já estão. A princípio, nós não sabemos qual a repercussão da pandemia nas mulheres grávidas. O que se sabe hoje é que parece que a evolução não é diferente às mulheres que não estão gestantes. Entretanto,
uma mulher grávida, ela tem a imunidade alterada, então ela pode ter maior predisposição para alterações pulmonares, e como tudo isso é muito novo, a gente tem que ter algumas ressalvas em quem está buscando aí essa jornada para engravidar. Tá? A Flávia Lima, uma mulher tem varizes pélvicas e SOP, nesse caso pode fazer a FIV? Flávia, varizes não é contraindicação para fazer a fertilização in vitro, tá? E não é indicação também, tá? Se uma mulher tem dificuldade para engravidar e tem varizes pélvicas, a princípio só, não tem nenhum outro fator, a princípio ela tem esterilidade sem causa aparente, tá? Agora, a mulher com SOP, qual que é o tratamento inicial? Primeiro, se ela estiver acima do peso, é modificar o estilo de vida com redução do peso corporal. Segundo, a gente tem que avaliar se ela tem distúrbio do metabolismo da glicose. Se ela tiver, a gente precisa usar alguns medicamentos para equilibrar a produção de insulina no corpo dela. Terceiro, primeiro tratamento, se não tiver nenhuma outra causa de dificuldade associada, seria um namoro programado com medicações por boca. Se não deu certo depois de 3 a 6 ciclos, é o namoro programado com injeções. Se não deu certo, a fertilização in vitro. Claro que a gente não precisa seguir todas essas etapas. Cada fase precisa ter o aconselhamento da taxa de sucesso, precisa conhecer como está o estado emocional do casal e as expectativas, para ver para que lado que nós vamos direcionar, se nós já vamos direto para a FIV ou vamos agindo um de cada vez, tá? E agora, pessoal, vou pedir desculpa para quem está fazendo perguntas, mas eu vou responder a última, tá? É a Mainara Silva. Quando será que vai poder fazer a transferência, Mainara? Eita, Mainara, essa pergunta eu respondi também, mas só Deus sabe, né, Mainara? A gente tem bastante esperança de que esse cenário mude o mais rápido possível, tá? No Brasil, a pandemia parece que ela está mais achatada, ou seja, a gente está conseguindo ter uma dispersão maior dos casos, talvez pelo fato do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, ter adotado o isolamento social. Então, a gente está aqui numa torcida muito grande para que tudo se resolva o mais rápido possível. De qualquer maneira, a gente não pode expor ninguém a riscos, né? Então, a gente está 24 horas por dia acompanhando o que a ciência está colocando para a gente de novidades, o que as sociedades brasileiras estão recomendando, a latino-americana e a Anvisa. E assim que a gente tiver novidades, a gente vai aqui estar trazendo para vocês, tá? Na quinta-feira, então, para quem é nossa paciente, tem o primeiro encontro do Cefrep Abraça, é uma forma de te abraçar mesmo estando à distância. Infelizmente, eu peço desculpas, nesse primeiro momento vai ser só para quem é paciente Cefep, mas em breve a gente vai estar ampliando aí esse canal para outras pessoas que não são da nossa clínica também participarem. E eu queria dizer para vocês que a gente está aqui à disposição, os nossos telefones estão funcionando, os nossos canais aqui de comunicação, as mídias sociais, vocês podem fazer perguntas e a gente vai estar sempre respondendo aqui para vocês, tá bom? Foi um prazer, pessoal, uma boa semana e até breve, um bom feriado para todo mundo.